Sejam bem-vindos, marujos e marujas, navegantes deste oceano chamado inconsciente. Galera, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que hoje a gente vai falar de introversão. Roda a vinheta. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar o que é o introvertido. No último vídeo nós falamos sobre extroversão. Esse camarada aqui, o introvertido, ele funciona no mundo diferente do extrovertido. Alguns dos seus aspectos são bem opostos aos do extrovertido, porém, lembra que o Jung fala que não dá para você ser só uma coisa. Então você é introvertido e pode funcionalizar a extroversão, ou a extroversão vai funcionar como a sua energia auxiliar. Então veja, extroversão e introversão é a maneira como você interage com o mundo, é como você se energiza, como você cria essa sua energia para realizar os feitos que você deseja realizar no mundo. Os outros camaradas, que são a intuição, a sensação, o pensamento e o sentimento, são maneiras como você recebe a informação do mundo e como você decide por essas informações que você recebeu. Então fica tranquilo, a gente vai explicar todas elas, não precisa ficar ansioso, mas hoje a gente vai começar a falar do introvertido, que é o outro lado da moeda de como eu começo a me energizar, a me relacionar com o mundo, beleza? Vamos lá. Entendendo que todo introvertido também será em algum momento extrovertido e vice-versa, por que eu começo a funcionalizar essas funções? Veja, todos nós somos todas essas coisas, porém existe uma proeminência que a gente desenvolve porque eu me sinto mais confortável em uma delas. Mas o introvertido ele tende a funcionar assim muito pelo primeiro contato que ele teve ainda ali naquela primeira formação da sua personalidade, ainda muito jovem, com aquela mãe super protetora, aquela mãe que cuida dele ao extremo, aquela mãe que quer que tudo corra direitinho, que não pode ter falhas. Então ela é muito protetora, ela é muito atuante na vida do filho. É aquela mãe que antes do filho ir brincar quando chega numa festa infantil, ela pergunta se ele já comeu, se ele já bebeu, se ele está arrumado, se ele está cansado, se não está doendo nada, se ele está conseguindo correr, mas se correr para correr devagar. E veja, quando nós somos crianças, a gente não corre por um objetivo. Nós corremos pela diversão de correr, até que vem uma informação externa e fale que eu não posso correr. Por exemplo, vamos supor que eu estou de chinelo e vou correr nessa festa. E o meu chinelo engancha em alguma coisa e eu caio e meto a testa no chão. Eu percebo aquela dor, eu falo assim, poxa, eu acho que não devo correr de chinelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar meus chinelos na mão e começo a correr descalço. É dessa maneira que eu começo a internalizar como eu vou funcionar com o mundo. O introvertido, ele tende a ser mais fechado que o extrovertido, mas não quer dizer que ele é tímido. Timidez tem a ver com valorização de segurança, com uma questão mais emocional. Isso aqui eu estou falando de um movimento que eu realizo dentro do mundo aonde eu estou me relacionando. Então veja, o introvertido, ele é uma pessoa que ele sempre terá aquela posição mais pensativa, mais elaborativa. Ele sempre vai trazer uma ideia mais filosófica da mesma coisa que o extrovertido. Por exemplo, se o extrovertido for comprar um carro, ele tende a falar desse carro para o maior número de pessoas possíveis. Então ele falou com uma pessoa, vou comprar tal carro. Essa pessoa dá opinião, ele fala com outro, ele fala com outro, ele vai lá fala com mais outro, ele fala com o primo, ele fala com o vizinho de cima, ele fala com o vizinho de baixo, ele fala com o colega de trabalho. É assim que ele funciona. O introvertido não. O introvertido tende a pegar o máximo de informações possíveis, fechar-se no seu mundo, elaborar o que é melhor para ele e decidir. Nós teremos a sensação que o introvertido toma muito mais decisões que o extrovertido. Mas
O que acontece é que o extrovertido precisa do mundo para tomar essa energia para decidir. O introvertido não. Mas o introvertido tende a ser mais intelectualizado, ele tende a ser mais filosófico, mais profundo nas suas decisões, o que faz dele uma pessoa menos percebida. Veja, como ele não tem esse hábito de precisar mostrar, porque ele recebeu um mundo todo preparadinho da mãe ainda na sua infância, ele não precisa dessa afirmação. Ele não se sente confortável no mundo. Ele vê o mundo, inclusive, como algo aversivo. Ele percebe o mundo como, opa, peraí, eu acho que eu não consigo lidar lá fora. Lá fora tem muitos desafios, eu preciso aprender a me virar sozinho, eu prefiro ficar aqui dentro. Então ele internaliza as suas decisões e vivências, o que faz dele ser menos eloquente, o que faz ele aparecer menos. Porém, existem profissões e existem ambientes aos quais eles vão se sentir mais confortáveis. Então veja, esse cara que traz uma ideia mais filosófica, ele será, por exemplo, um bom analista, porque ele vai sempre trazer a ideia de filosofar, ele vai trabalhar uma postura mais reflexiva de uma informação. Não quer dizer que um extrovertido não possa ser um grande analista. Ele vai ser também. Se ele conseguir conduzir essa energia dele, ele vai ser um excelente analista. Porém, como o analista tende a trabalhar a ideia mais reflexiva, mais profunda, o introvertido vai se adaptar melhor neste ambiente de realização. Um ponto importante do introvertido é que, como ele intelectualiza, ele busca muita informação. Isso pode fazer com que ele perca o bonde. Entende? Aquele ditado do tipo, ele perde a noção de tempo, ele perde a oportunidade. Então muitas oportunidades precisam surgir para ele conseguir concretizá-las ou realizá-las. Por quê? Porque ele é o cara que vai pensar muito. Ele é o cara que vai elaborar muitas as suas decisões. Ele, por exemplo, não comete tantas gafes, mas é o cara que numa reunião tem uma puta de uma ideia, mas ele não põe ela para fora. Por quê? Não é timidez, é porque ele entende que aquela ideia que ele teve na hora precisa ser melhor elaborada, precisa ser melhor estruturada, precisa ser melhor pensada antes dele apresentar isso para o mundo. Perceba que ele constrói a mesma estrutura de cuidado. Então veja, imagine que ele chegou nesta festa com a mãe dele e o amiguinho dele tem uma mãe que chegou e já foi falar com as amigas e já foi perguntar como as outras pessoas estavam, porque os assuntos dela interessam muito mais se ele comeu, se ele vai correr ou se ele vai se machucar. Então ele vê aquela criancinha indo brincar mais rápido, enquanto que ele precisa responder todo um questionário para a mãe dele antes de poder ir brincar com os seus coleguinhas que ali já estão brincando. Percebe que ele reproduz o mesmo ambiente que ele aprendeu com a mãe? Ele teve uma grande ideia, mas ele não pode liberá-la antes de responder o questionário e ver se tudo foi minuciosamente percebido, notado, anotado, elaborado para depois ele conseguir agir. O introvertido, ele sempre vai tender a tomar decisões e passos concretos. Ele não vai se arriscar. Então veja, um outro exemplo é um alpinista. Então imagina o cara que vai subir uma montanha, ele vai lá subir o Everest. Ele, se tiver como proveniência a sua introversão, ele não sobe. Por quê? Porque ele começa a pensar, eu vou perder um dedo, eu vou perder o nariz. Meu Deus, e se minha orelha cai? E se eu morrer de fome lá em cima? E se tiver muito frio? Ele começa a responder muitas coisas. Ele não sobe. Ele não vai fazer. Porque ele precisou responder todos esses questionários antes de agir. Percebem? Não tem a ver com timidez. Não tem a ver com incapacidade. A introversão faz com que você seja mais elaborativo. Você vai elaborar muito mais do que o extrovertido. O extrovertido vai ser o cara da ação.
O introvertido vai ser sempre o cara da estratégia. Então, logicamente, se você é extrovertido na maior parte do tempo, ou se você vai funcionalizar essa introversão em algum momento. O introvertido funciona do mesmo jeito. Vai ter momentos que ele vai ter essa ação mais impetuosa, mas na grande maior parte do tempo ele vai ter essas decisões, essas elaborações mais voltada para o seu campo interno. Galera, vale lembrar que não tem jeito correto de ser. O correto é ser o que você é da melhor maneira possível para você. Bom, eu vou ficar por aqui. Já sabem, dúvidas, manda no comentário, manda no e-mail, eu vou responder vocês. Vai ter sorteio aqui no canal, vai ter sorteio lá no Instagram. Eu vou mandar mais informações no decorrer. Acompanha a gente, se inscreve, compartilha e curte, beleza? Nos próximos vídeos eu vou explicar mais sobre essas forças auxiliares dos tipos psicológicos. Eu deixo aqui o meu beijo. Peço que vocês continuem nos seguindo e agradeço vocês terem preferido estar aqui do que em qualquer outro lugar. Até o próximo vídeo. Tamo junto!